finasterida, dutasterida ou minoxidil? Quando o assunto é queda de cabelo, qual devemos escolher? Você tem dúvidas sobre isso? Fique nesse vídeo que nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Meu nome é Beatriz Franquito, sou médica dermatologista. Hoje quero conversar um pouquinho com você sobre as medicações utilizadas quando o assunto é queda de cabelo de origem hormonal. Alopécia androgenética nos homens, alopécia feminina progressiva nas mulheres. Vocês já pararam para pensar, em meio a todas essas medicações aí do mercado, qual realmente funciona? Será que as mulheres podem utilizar as mesmas medicações que os homens? Todo mundo sabe que os homens sofrem muito com a alopécia androgenética, que pode começar desde muito cedo. Pacientes a partir dos 18, 20 anos já podem apresentar os primeiros sinais de afinamento dos fios, queda capilar, rarefação, principalmente nessa região temporal e frontal. Um dos principais sintomas é o cabelo ir sumindo da cabeça, a testa aumentando, a linha de implantação dos fios regredindo. Cada vez ela vai vindo um pouco mais para trás, o paciente vai ficando com os cabelos mais finos. Porém, vocês sabiam que as mulheres também sofrem com esse tipo de queda de cabelo? É muito prevalente, porém pouco diagnosticada. Então, mulher ali começou a ter uma rarefação dos fios, começou a apresentar umas entradas, conforme a gente fala, corra procurar um médico para saber se é possível tratar, se realmente é um caso de alopécia feminina e progressiva, porque existe tratamento, existe controle e vale a pena investir. Principalmente para as mulheres, eu gosto de explicar que existem medicações hoje muito seguras que podem retardar a progressão desse tipo de alopécia, evitar que no futuro as mulheres precisem aí estar procurando alternativas para aumentar o volume dos cabelos, porque foram mal orientadas aí quando jovens a respeito desse tipo de alopécia. Agora vamos lá. Quando a gente fala de alopécia androgenética, nós falamos da ação da dihidrotestosterona, principalmente sobre os fios. Qual que é a ação dessa dihidrotestosterona? É o afinamento dos fios, tá? Então os homens e as mulheres também, as mulheres de uma forma mais tardia, tá? Homens começam a apresentar os sinais um pouco mais jovens, mas as mulheres depois da menopausa, principalmente, começam a apresentar as primeiras queixas aí de rarefação de cabelos. Mas enfim, como que a dihidrotestosterona vai estar agindo aí sobre os fios? Ela vai afinar, miniaturizar, inflamar ali o bulbo capilar. Como que nós podemos então evitar a ação da dihidrotestosterona? Bloqueando a enzima que converte a testosterona em dihidrotestosterona. Ah, doutora, mas então eu vou ficar sem testosterona? Não, não vai ficar sem testosterona. Nós vamos bloquear somente a dihidrotestosterona. Ah, mas não é importante ter dihidrotestosterona? É, claro que é, mas sua ação principal é em próstata e folículos pilosos, couro cabeludo, áreas específicas, tá? Mas doutora, então se eu diminuir meu nível de dihidrotestosterona, eu vou ter problema na próstata? Não, gente. A finasterida utilizada na dose de 1 mg, que é o que nós utilizamos para tratamento da alopécia, tem uma ação muito pequena, praticamente insignificante sobre próstata, enquanto que a ação sobre a próstata ela vai se dar com 4 mg. Então, a hiperplasia prostática, que é o crescimento exagerado da próstata, que é tratado com a finasterida, ela precisa de 4 mg de finasterida para que a gente consiga essa ação. Ah, doutora, mas 1 mg, será que eu não vou ter nenhum efeito colateral sobre a próstata? Não existe nenhum estudo que mostra que 1 mg vai te trazer alguma complicação, tá? Ah, doutora, mas e a disfunção sexual? E a dificuldade de manter a ereção? E a quantidade do volume de sêmen? Será que isso tudo vai mudar? São dúvidas importantíssimas e que a gente tem que conversar sobre isso sem nenhum tabu. Não existe hoje nenhuma comprovação de que a dose de 1 mg de finasterida vá causar algum tipo de disfunção sexual, seja disfunção erétil, alteração no volume
do sêmen, seja dificuldade em manutenção ali da ereção. Então, nenhum estudo hoje comprova que a dose de 1 mg de finasterida seja suficiente para causar algum tipo de alteração desse tipo. Doutora, mas eu ouvi falar que existe uma medicação chamada dutasterida, que é muito mais forte. Quando nós falamos em queda de cabelo, a dutasterida realmente vai ser mais eficaz em menos tempo em relação à finasterida. Então, quando nós comparamos pacientes que utilizaram a dutasterida com pacientes que utilizaram a finasterida, os pacientes da dutasterida alcançaram resultados muito mais rápidos e esses resultados se mantiveram por muito mais tempo. Mas, quando nós falamos sobre disfunção erétil, não existe ou disfunção sexual, no caso perda da libido, dificuldade de manter ereção, enfim, não existe nada que comprove que a dutasterida cause mais efeitos colaterais que a finasterida. Como a finasterida não causa praticamente efeito colateral, tá tudo ok. Ninguém vai sofrer com disfunção erétil tratando queda de cabelo na dose certa recomendada. Agora, existe uma outra medicação muito utilizada que inicialmente nós utilizamos de forma tópica, tá? Lá no passado era muito comum nós utilizarmos de forma tópica. O paciente ficava com o cabelo todo duro porque muitas vezes o veículo que carreava o minoxidil não era lá um veículo muito legal para manter a estabilidade da medicação, então eram utilizados veículos ali que deixavam o cabelo com um aspecto não muito bom. Os pacientes reclamavam bastante, né? Agora, nós conseguimos utilizar o minoxidil de forma oral, tomar o minoxidil. Doutora, pelo amor de Deus, mas então agora com esse monte de remédio, qual que eu vou escolher? Vou escolher finasterida, vou escolher dutasterida, vou escolher minoxidil? Virou uma bagunça na minha cabeça. O que eu vou escolher? Gente, esse vídeo eu tô fazendo para explicar um pouco mais para vocês, para tirar um pouco essa confusão a respeito das medicações para queda de cabelo. Claro que o médico que vai orientar de acordo com cada caso qual que é a medicação mais adequada, mas o minoxidil, ele tem sim uma eficácia, olha, na dose correta, obviamente, às vezes até superior à finasterida na dose de 1 mg. Olha que loucura, mas é verdade. Tem alguns estudos que mostram que se nós compararmos, vale a pena usar o minoxidil oral. Doutora, mas então, como é que nós vamos escolher? Calma. Primeiro nós temos que identificar. Estou falando de alopecia androgenética. Alopecia androgenética é queda por fator hormonal. Então eu preciso de um bloqueador hormonal. O minoxidil não é bloqueador hormonal. Então o tratamento não vai estar correto se a gente substituir o minoxidil por um bloqueador hormonal. Nós podemos associar, podemos e devemos, tá? Pacientes se não tiver nenhuma contraindicação, quais seriam as contraindicações? Paciente hipotenso, paciente que às vezes usa como medicação vasodilatadora, então a gente tem que ter um pouco de cuidado com o minoxidil. Mas se não houver contraindicação, vamos associar, de repente, ali um bloqueador com o minoxidil, que é um vasodilatador. Juntos os dois fica um casamento maravilhoso pra gente tratar a queda de cabelo, tá bom? Então, essa daí foi a minha dica, tá? Lembrando que, obviamente, dose, uso de medicamento, devemos injetar, devemos tomar por via oral. Claro que é o dermatologista que vai desenhar o modelo de tratamento e os tratamentos injetáveis, hein? Eu não falei sobre os tratamentos injetáveis para tratamento de queda de cabelo. Assunto para um próximo tema. Se você gostou do tema, se você tem alguma sugestão, tem alguma dúvida, mande aqui nos comentários, escreva aqui nos comentários que eu vou responder para você. E se você gostou do vídeo, envie para o amigo, compartilhe, curta, se inscreva aqui no canal.